Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao Arena do Futuro. Estamos iniciando mais um tema da série Revelações. Cada programa estamos selecionando um capítulo ou um tema exclusivo da Bíblia e da profecia para que você compreenda o significado, para que a revelação sobre esse assunto fique clara para você, para que você, a partir de então, não tenha mais dúvidas sobre tal tema ou sobre tal capítulo. Mas antes, eu quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos que me recebem, por exemplo, em Brasília, em Goiás, a você que nos recebe em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, em Tocantins. Um forte abraço para você de São Paulo, um forte abraço, quando eu falo São Paulo, estou falando do estado de São Paulo. Um forte abraço para você da Bahia, um abraço para você também de Fortaleza, no Ceará, um abraço para você de João Pessoa, um abraço para você de Sergipe, um grande abraço para todos vocês do Nordeste brasileiro e também para você de Manaus, para você de Belém, para você que acompanha a gente em toda a região norte do Brasil. Um abraço para você do Maranhão, do Piauí. Deus abençoe a sua vida. Obrigado também ao pessoal do Sul e ao pessoal também que acompanha a gente no Sudeste brasileiro, como Minas Gerais e também a região ali do Espírito Santo. E um abraço para você que nos ouve pela rádio Novo Tempo. A TV transmite o nosso programa, a rádio também transmite e a internet também. Abraço para você, internauta. Muito obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Bom, o Arena está nas redes sociais. Você pode acompanhar o Arena em todas as redes sociais. Nós damos um destaque especial ao Facebook, porque o Facebook é onde nós colocamos vídeos diários, toda manhã, um pequeno vídeo de meditação, e também, de vez em quando, fazemos transmissões ao vivo de sermões que eu prego em algum lugar do Brasil, e ainda nós fazemos lives para conversar com você, orar com você, assim que o Facebook do Arena é muito especial. E você que já segue o Arena, perfeito, obrigado. Você que ainda não segue, vai lá e passa a seguir o Arena no Facebook. Deus vai abençoar você com as mensagens que são apresentadas e postadas ali. Está bem? Bom, eu tenho aqui algo especial para oferecer a você. É um DVD maravilhoso, é um estudo bíblico, é um curso bíblico chamado A Verdade. Esse material é um lançamento, está preparado, está pronto para você e pode ser seu, é de graça. É só você entrar no site da TV Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro. Aí você entra no blog do Arena, ali tem um formulário, você preenche e você faz o pedido. E nós mandamos esse material de graça para sua casa. É um apoio da Igreja Adventista e dos Anjos da Esperança, para que esse material chegue a você totalmente grátis. Está bem? Ok, dentro da série Revelações, o tema de hoje é As 4 Bestas de Daniel, capítulo 7. Prepare o seu coração. Muito bem, estamos com a Bíblia em mãos para começar o tema de hoje. Por favor, pegue a sua Bíblia, pegue as suas anotações, caderno, caneta, computador, seja lá o que for, para você anotar os textos, as ideias e compartilhar com seus amigos. Aliás, depois que você terminar de ver esse programa, você pode enviá-lo nos seus contatos, nas suas redes sociais, para que os seus amigos também recebam essa mensagem de profecia, de revelação bíblica para a vida delas. Bom, o tema de hoje é um tema muito interessante. Esse tema é um tema que a gente deveria estudá-lo sempre, porque nós vamos falar sobre Daniel capítulo 7. Vamos saber que revelação tem aí. Qual é a mensagem de Deus para nós em Daniel 7? Esse é um tema muito grande e provavelmente nós não vamos terminá-lo nesse programa. Mas não importa, se não terminarmos nesse, continuaremos no próximo. O mais importante é que você entenda Daniel capítulo 7. Porque se você entender o capítulo 7 de Daniel, vai entender o capítulo 13 do Apocalipse. Porque o capítulo 13 do Apocalipse está relacionado com Daniel 7. E não somente isso, Daniel 7 está relacionado com Daniel 2, com Daniel 8 e também com Apocalipse 17. Ou seja,
esses capítulos que estamos estudando no Arena, nessa série, eles estão interligados, uma coisa está relacionada à outra. Vamos então ler os primeiros versículos de Daniel capítulo 7. Aqui está Daniel 7, a partir do verso 1. Diz: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, e escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Até aqui. Então, nesses versos, você logo percebe que Deus deu a Daniel uma visão. E ele viu que os 4 ventos do céu agitavam o mar, e do mar saíam 4 animais grandes, diferentes uns dos outros. Para você entender isso aqui, tem que voltar a alguns programas, ou o programa passado, por exemplo, para você relembrar a tabelinha de conversão profética. Está lembrado? Se você aplicar aqui a tabelinha de conversão profética, vai entender Daniel 7. Vamos com calma para você entender. Veja, o verso 1 outra vez. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. E escreveu o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Olha agora o 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar. 4 ventos agitavam o mar. Mar, ventos, água, ventos. Ah, ok. Voltamos para a tabelinha de conversão profética. O que significa ventos? Lembra? Jeremias 51, de 1 a 5. Vento significa destruição, guerras e conflitos. E o que significa água, esse mar grande? Água significa povos. Então, quando Daniel menciona que os 4 ventos do céu agitavam o mar, ele está se referindo a 4 guerras que agitaram as pessoas, que agitaram a humanidade. Por isso ele usa a expressão 4 ventos agitavam o mar. É a mesma coisa que 4 guerras agitavam as pessoas. Viu como vai ficando claro quando você aplica aquela tabelinha de conversão profética? Agora veja o que diz o versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quer dizer, enquanto aconteciam as guerras que agitavam as pessoas, aparecem 4 animais se levantando do mar. Lembra que animal significa rei ou reino e mar significa povos. Então, nesse contexto de guerra, aparecem 4 reinos, se destacam 4 reinos que saem do meio do povo, ou seja, do mar, do meio do povo. A partir dessa revelação do verso 3 e também do verso 2, você então agora começa a entender os versos seguintes, como o 4, o 5, o 6 e o 7. Porque esses próximos versículos descrevem quais são esses animais. Quais são? No capítulo 7, verso 4, diz assim: o primeiro animal era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e lhe foi dada mente de homem. O segundo animal, no verso 5, fala assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. O verso 6 fala: depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E o verso 7 diz assim: depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés do que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Veja que incrível isso. É uma linguagem apocalíptica. É uma linguagem totalmente simbólica, profética. Então, Daniel vê 4 animais. O primeiro era um leão com 2 asas. O segundo era um urso com 3 costelas na boca. E o terceiro era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E o quarto era um animal terrível e espantoso com 10 chifres. Bom, você e eu sabemos que esses animais com essas características não existem. Mas Deus mostrou isso a Daniel. E Daniel, a princípio, não entendeu. Ficou tentando entender o significado de tudo isso. Ou seja, não estava tão clara essa mensagem, essa revelação para ele.
E aí Deus então começa a explicar a Daniel o significado de tudo isso. Veja, por exemplo, o que diz Daniel capítulo 7, e nós vamos então ver aqui, por exemplo, o versículo 15. Daniel 7, verso 15. Fala assim: quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou alarmado dentro de mim e as visões da minha cabeça me perturbaram. Veja, Daniel está dizendo assim, quando eu tive essa visão, eu fiquei perturbado, fiquei alarmado, porque eu não entendi o significado. Aí você vai para o verso 16, que diz assim: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a verdade de todas as coisas. Então Daniel, na visão, ele pede para um anjo para explicar, para ajudá-lo a entender. Porque ele viu esses 4 animais e ficou perturbado, não havia entendido nada. E se você vai para o verso 19, olha o que diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava, que fazia em pedaços, que pisava aos pés, o que sobejava. Então aqui nós temos algumas características e algumas informações. Daniel vê 4 animais, só que o que mais lhe chama a atenção é o 4º animal. É o terrível e espantoso, que tinha 10 chifres e tinha dentes de ferro e unhas de bronze. Daniel queria saber a verdade sobre tudo, especialmente sobre o 4º animal. A pergunta é: e você também quer saber a verdade sobre esses animais e sobre o 4º animal especialmente? Então prepare o seu coração, porque esse assunto vai mexer com você, vai mexer com a sua fé, vai mexer com aquilo que você sempre acreditou. E se você quer entender a revelação correta desse texto, desse capítulo, você vai entender pela graça de Deus. Amém? Bom, aqui então você tem a descrição de 4 animais. O que significam esses animais? Eu poderia chutar, eu poderia imaginar, eu poderia achar, mas o correto é ver o que a Bíblia diz e o que a história diz. Então veja a Bíblia, Daniel 7, verso 17, diz assim: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Pronto, está aí a revelação. Viu a revelação? Esses 4 animais são 4 reis que se levantarão da terra, ou 4 reinos que se levantarão da terra. Isso a Bíblia diz claramente. Aí você vai na história para buscar, para saber se isso que a Bíblia diz, de fato aconteceu. E na história você descobre que 4 grandes reinos, 4 grandes nações, 4 grandes impérios dominaram o mundo. Quais foram eles? Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. E esses 4 impérios são representados aqui por esses 4 animais. O leão representando Babilônia, o urso representando o Império Medo-Persa, o leopardo representando a Grécia e o animal terrível e espantoso representando Roma. Vê como a Bíblia é incrível, é interessante. Você tá comigo? Está comigo? Está acompanhando? Está na mesma página que eu? Está conectado aqui? Tem que estar conectado para entender o assunto. E eu espero que realmente você entenda. Daniel 7 fala de 4 animais. Esses 4 animais são 4 reinos, 4 reis que surgiriam da terra. E a Bíblia menciona isso e a história confirma. Agora você pode perguntar: pastor, ok, entendi. Mas o que isso tem a ver com a minha vida e com a minha fé? Tem tudo a ver. Aguarde, você vai ver já já. Bem, no capítulo 7, versos 15, 16 e 19, Daniel diz assim: eu quero saber o significado de tudo isso e quero saber a verdade. Bem, o leão com 2 asas, as asas do leão são símbolo de rapidez, mostrando que a Babilônia rapidamente conquistaria o mundo sob o comando de Nabucodonosor. Por isso o leão tinha 2 asas, mostrando a rapidez com que Babilônia dominaria o mundo. E dominou do ano 606 a 539 AC, antes de Cristo. Mas, em seguida, Babilônia perde o poder e vem o Império Medo-Persa e domina. O Império Medo-Persa invade a Babilônia pelo leito do rio Eufrates e ali conquista a Babilônia e assume o poder mundial. Então, quando a Bíblia apresenta o urso com 3 costelas na boca, isso significa que o Império Medo-Persa ia devorar, ia dominar, ia guerrear.
E esses 3 costelas representam 3 povos que foram devorados do ponto de vista de guerra, do ponto de vista político. Eles foram devorados para que o Império Medo-Persa pudesse dominar. Por isso que o urso tinha 3 costelas na boca, representando 3 povos que o Império Medo-Persa teve que devorar, teve que conquistar, teve que dominar e destruir pela guerra. E o Império Medo-Persa domina do ano 539 até o ano 331. Veja, o Império de Babilônia é de 606 a 539. E o Império Medo-Persa de 539 a 331. Isso aqui é muito interessante. Quando termina o domínio do Império Medo-Persa, aí vem o terceiro império, o terceiro domínio mundial. O terceiro império mundial foi o Império Grego, representado aqui pelo leopardo. Veja que o leopardo tinha 4 asas, enquanto que o leão tinha 2. O leão com 2 já significava rapidez de conquista, no caso da Babilônia. Imagina o leopardo com 4. O domínio do leopardo seria mais rápido, mais veloz que o do leão. Ou seja, a Grécia dominaria o mundo em menos tempo que a Babilônia, como de fato aconteceu. A Grécia tornou-se um império mundial sob o comando de Alexandre o Grande. Por isso que o leopardo aparece com 4 asas, mostrando a velocidade, a rapidez, a estratégia. E assim, a Grécia tornou-se um império mundial no seu tempo, que o domínio foi de 331 a 168 a.C. Lembrando que antes de Cristo a contagem dos anos era uma contagem decrescente. Agora, o leopardo não tinha apenas 4 asas, tinha também 4 cabeças. Essas 4 cabeças representavam os 4 homens de confiança de Alexandre, os 4 cabeças do Império Grego. E esses 4 homens de confiança de Alexandre eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Esses homens eram estrategistas de guerra, eram pessoas de alta confiança de Alexandre o Grande. Por isso que o leopardo tinha 4 asas e 4 cabeças, mostrando que os cabeças do Império Grego, juntamente com Alexandre, eram 4 generais, 4 homens de sua confiança. Entendeu? O domínio grego termina no ano 168 a.C. E aí vem o 4º animal, o terrível e espantoso, o que mais chamou a atenção do profeta. E esse 4º animal representa Roma. Roma domina depois da Grécia. E nesse caso, a Bíblia fala que o 4º animal era terrível e espantoso, se referindo ao império terrível de Roma, se referindo à forma agressiva, violenta, desumana, como o Império Romano exerceu o seu domínio, dominou realmente. O domínio de Roma, Roma imperial, Roma pagã, foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Foi o império que mais tempo dominou, dos 4. Inclusive, se vai de 168 a 476 depois de Cristo, significa que quando Jesus nasceu, quando Maria esteve grávida de Jesus, quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus andou por aqui, todo o período de Cristo e seus apóstolos, Roma estava no domínio, estava no controle. Era o Império Romano que dominava quando Jesus aqui esteve. Por esta e outras razões é que Daniel diz assim: eu quero saber a verdade sobre o 4º animal. Daniel 7, verso 19, mostra Daniel clamando pela verdade sobre o 4º animal. Porque o 4º animal representa Roma. E a Roma imperial, ela foi realmente terrível. Quando a Bíblia diz que o animal tinha 10 chifres, esses 10 chifres significam o quê? Você lembra da tabelinha de conversão profética? Na tabelinha de conversão profética, o chifre representa poder, rei ou reino. Então, este 4º animal com 10 chifres significa que o Império Romano tinha sob o seu comando, tinha sob os seus domínios, os 10 principais países da Europa. Ou seja, os 10 principais povos da Europa estavam sob o domínio de Roma. Por isso que o animal tinha 10 chifres. Entendeu? Eram os 10 principais povos, os 10 principais países da Europa. Por isso o animal tinha 10 chifres. E por que tinha dentes de ferro e unhas de bronze? Para mostrar as garras do 4º animal. Para mostrar que Roma seria terrível, seria espantosa
e destruiria muitas coisas e muitas pessoas. Assim, a Bíblia registra sobre Roma de forma figurativa e vai nos abrindo o entendimento para a Bíblia e para a história. E essa é uma revelação surpreendente, porque a Bíblia não para por aqui, ela avança um pouco mais. Quando chegamos no ano 476, Roma imperial acaba, termina esse domínio do Império Romano. E logo depois começa a supremacia papal. A supremacia papal é outro domínio, só que agora religioso. Claro, religioso misturado com a política. Enquanto que o Império Romano era basicamente imperial. Agora, depois que termina o domínio de Roma imperial em 436, logo depois, no ano 538 depois de Cristo, então vem o Roma cristã, Roma papal, e aí vem a supremacia papal. E o Daniel 7, ele vai mencionando sobre isso também. É por isso que eu disse a você que o nosso programa de hoje talvez não esgote todo o conteúdo do capítulo 7 e tenhamos que voltar no próximo programa e continuar o assunto. Porque esse assunto está interligado com outros capítulos proféticos de Daniel e também do Apocalipse. Mas veja de maneira muito clara que Daniel 7, verso 7, fala que o animal terrível e espantoso, ele pisava, ele devorava, ele jogava por terra, ele era um instrumento nas mãos de Satanás. E quando você vai para Daniel capítulo 7, verso 8, aí as coisas começam a ampliar-se um pouco mais. Veja Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os 10 chifres, ou os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Veja que o quarto animal tinha 10 chifres, só que agora no verso 8 Daniel revela o seguinte, que do meio dos 10 aparece uma ponta pequena. Essa ponta pequena tem olhos e tem boca, e quando essa ponta pequena, que é um chifre, sai do meio dos 10, esse chifre é pequeno, mas ele cresce, e ele é tão forte, tão violento, tão influente, tão poderoso, que quando esse chifre pequeno surge, ele destrói 3 chifres dos 10. Então, se você tem 10 e 3 caem, ficam 7. Mas com aquele que apareceu, seriam 8. E a Bíblia começa a entrar em detalhes sobre esse assunto. E nós vamos entrar nesse assunto no próximo programa. Vamos falar sobre esse chifre pequeno. Vamos saber o que realmente aconteceu, quem é essa ponta pequena, o que significa, qual é a revelação, qual é a mensagem. Tá bem? Até aqui estamos ok? Bom, mas eu tenho que ler mais um versículo com você, para que você tenha uma ideia e a gente feche o programa de hoje de forma muito mais interessante. Vem para cá, vamos sentar aqui no sofá e vamos analisar esse outro versículo que eu estou mencionando a você. Chega mais perto. Isso, pode vir mais perto. Esse é um assunto que a gente tem que conversar de maneira sincera, de maneira clara, mas também de forma tranquila, para que você possa, de forma serena, entender. Daniel 7, verso 19, diz assim: Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, que fazia em pedaços, que pisava aos pés, o que sobejava. Daniel, por que será que Daniel quis saber a verdade sobre o quarto animal? Por que será? Veja por quê. Daniel 7, 25. Olha só, Daniel 7, 25. Fala assim, porque proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Uau! Ouviu isso? A Bíblia está dizendo que do quarto animal, que é Roma imperial, apareceria um poder religioso. E esse poder religioso iria mudar os tempos e a lei. Os tempos e a lei. Que lei? Os 10 mandamentos. Então, esse quarto animal chamou a atenção de Daniel por causa disso. E agora você percebe que esse assunto mexe conosco. Porque hoje você ouve falar nas igrejas em geral sobre a lei. E a maioria diz, sabe o quê? A lei foi abolida. A maioria diz, sabe sobre o quê? Que a lei foi só para o Velho Testamento, que era coisa de Moisés, era coisa para Israel.
E muitas igrejas hoje aceitam a salvação pela graça, mas não aceitam obedecer os 10 mandamentos. Para a maioria das pessoas, a lei foi abolida. Mas cuidado, porque aqui está uma revelação para você. A revelação é, do quarto animal de Daniel 7, apareceria uma ponta pequena, e essa ponta pequena iria tratar de mudar os tempos e mudar a lei. Mas essa ponta pequena não é Jesus. Ou seja, não foi Jesus que aboliu a lei. Não foi Jesus que mexeu na lei. A lei não foi abolida. Mas a Bíblia profetiza dizendo que alguém iria mexer na lei. Alguém ia mudar os tempos e a lei. Quem seria esse alguém? E como aconteceria essa mudança? É o que você vai ver no próximo programa. Mas hoje, eu pergunto, ficou claro o tema para você? É interessante estudar a Bíblia ou não é? Você percebe que aqui tem revelações surpreendentes para cada um de nós? Com certeza. Agora eu pergunto, você quer saber toda a verdade sobre esse assunto? Você quer entender toda a verdade sobre esse assunto? Quer ou não quer? Ou você prefere ficar na ignorância? Se você conhecer toda a verdade sobre esse assunto, sua vida vai mudar. Você vai ser liberto. Você vai ser uma nova criatura. Você vai ser uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Então fica conosco. No próximo programa, nós vamos dar sequência a este tema. Só que tem que ter coragem, e tem que ser cristão, e tem que ser sincero, para aguentar e entender os temas que eu vou apresentar aqui no Arena. Aceita o desafio ou não aceita? Com certeza você aceita. Então, prepare os seus amigos, chame a sua família, reúna um grupo de pessoas na sua casa, ou na sua igreja, ou em outro lugar, e no próximo programa nós vamos fazer um estudo que envolva todas essas pessoas para entender Daniel 7. Amém? Eu vou fazer uma oração agora, e depois da oração você vai entrar nesse site que aparece aqui, encontreumaigreja.com.br, procure uma igreja adventista, vá até lá e diga que você é aluno do Arena e que você é meu convidado especial. E aí você vai continuar estudando este e outros temas. Amém? Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado pelo programa de hoje e por essa mensagem maravilhosa. Ajuda-nos a sermos fiéis. Ajuda-nos a permanecermos firmes na verdade bíblica, na Bíblia, somente a Bíblia, nada mais que a Bíblia. E que essa pessoa que ora comigo receba agora as bênçãos do Senhor para compreender as profecias e para entender as tuas revelações. Em nome de Jesus, amém.